Bom dia. Eu recebi o convite dos professores Adailton Andrade e Cândido Mainardi para comparecer ao minicurso Criptojudaísmo na Historiografia Sergipana, porém as obrigações, os compromissos do evento como anfitrião me forçam a acompanhar o professor Moacir Amâncio no minicurso que ele está ministrando. Então, para atender minimamente a solicitação deles, resolvemos gravar esse pequeno vídeo com algumas considerações sobre o tema do minicurso. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu achei muito importante, muito interessante, criativo da parte dos dois propor essa temática, porque poderá alimentar futuras pesquisas de graduandos, mestrandos e até doutorandos sobre o criptojudaísmo em Sergipe del Rei. Na verdade, me parece que eles pretendem especificar também a questão das fontes para a construção da história do criptojudaísmo em Sergipe. Isso tendo em vista que, noutros estados, antigas províncias e capitanias, noutros locais do Nordeste, essa pesquisa já está mais consolidada, essa historiografia já está bastante consolidada. A exemplo do Rio Grande do Norte, que me parece que é o estado onde essa historiografia está melhor construída, tendo em vista os trabalhos do professor Nathan Vastel e de tantos outros. Pernambuco também tem já uma tradição, a Paraíba também tem uma tradição muito forte. Esses estudos sobre criptojudaísmo ou sobre cristãos novos em Sergipe, eu cheguei aqui para trabalhar na Universidade Federal de Sergipe há 8 anos atrás e procurei me inteirar do que tinha sido produzido, e até aquele momento existia a obra do professor Dr. Luiz Motti, a Inquisição em Sergipe, porém sem enfatizar a questão do criptojudaísmo, e algumas poucas menções da professora Maria Tetz Nunes. Também alguma coisa encontrei do ponto de vista antropológico na obra de Felt Bezerra. Luiz da Câmara Cascudo, com o seu enciclopedismo característico, ele também me ajudou a iniciar uma pesquisa nesse campo aqui na Universidade Federal de Sergipe. Porém, depois de uma primeira pesquisa inicial, depois de uma avaliação inicial, também mantendo contato com o professor Paulo Valadares, que é sergipano e um pesquisador de mão cheia, um grande pesquisador, nós tivemos uma noção das possibilidades da estruturação dessa pesquisa. As possibilidades são grandes, né? Os focos da presença de cristãos novos judaizantes são vários, desde a região de Sé de São João, Porto da Folha, a região onde eu fiz uma pesquisa inicial, passando pela região de Ribeirópolis, também Simão Dias, Itabaiana, são locais
onde a presença de cristãos novos judaizantes ficou registrada. E, ultimamente, através do trabalho do professor Adailton Andrade, nós temos um grande filão, que eu penso que o potencial talvez seja até maior do que os outros, que é a região e o local, a localidade de Maruim. Especialmente, eu penso que a pesquisa no século XIX, nesse local, nos dará grandes surpresas. Pois bem, considerando que os professores Cândido e Adailton, durante todo o curso, irão mostrar as possibilidades de fontes documentais, né? E também do ponto de vista da etnohistória, eu gostaria de sugerir um pequeno arcabouço teórico para acompanhar e estruturar essas pesquisas, tendo em vista que esse tipo de pesquisa evoca o conceito de consciência histórica. Muito importante que os que trabalham com essa temática, os que pretendem trabalhar com essa temática, e obviamente os que se inscreveram nesse mini curso, muitos devem acalentar esse desejo, eles precisam ter noção de que esse é o conceito central do ponto de vista da própria epistemologia da história, do ponto de vista da história cultural das religiões, é o conceito central para se estruturar essa pesquisa. O conceito de consciência histórica e, numa derivação lógica, o conceito de consciência histórico-cultural. O que seria então a consciência histórica? Esse é um conceito trabalhado por vários teóricos. Nós gostamos de trabalhar na percepção e na conotação que John Husserl, esse teórico da história alemão, apresenta. Segundo John Husserl, a consciência histórica é um dado natural do ser humano. E seria uma competência que a pessoa tem a capacidade de desenvolver. Além de ser um dado natural do ser humano, todos nascerem com essa habilidade, com essa potencialidade, essa consciência histórica pode ser desenvolvida. Obviamente que a consciência histórica de um nativo não pode ser comparada em grau de sofisticação e de desenvolvimento com a consciência histórica de um historiador com anos de pesquisa. Então, a consciência histórica, segundo John Husserl, é um dado natural do ser humano, da mente humana. Porém, ela pode e deve ser desenvolvida. O pensamento histórico ele vai assumindo vai se complexificando, desde a alfabetização histórica até uma empatia histórica, que seria um nível elevado de compreensão histórica. Então, a consciência histórica seria a capacidade da pessoa se orientar na estrutura tempo, compreender o passado para que possa aplicar de forma prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. No caso específico, essa consciência histórica nos dá o conceito de identidade. Qual seria a aplicação mais prática da consciência histórica? A pessoa que desenvolveu a sua consciência histórica, ela vai ter uma noção da sua identidade coletiva e individual. Obviamente, no caso dos cristãos novos, dos descendentes de cristãos novos, judaizantes, ele vai ter uma noção de que descende de um grupo que foi perseguido nos países ibéricos durante mais de 300 anos, durante 3 séculos, um pouco mais de 3 séculos, e que vivia às margens da sociedade.
E esse grupo, devido à perseguição, às ameaças que sofria, procurou deixar testemunhos, procurou deixar pistas, procurou criptografar uma mensagem para que a posteridade pudesse descobrir e ao mesmo tempo manter a continuidade da sua identidade, a sua identidade ancestral, a identidade judaica. Pois bem, então, ter consciência histórica não é meramente conhecer fatos dentro de um contexto ou um processo histórico estudado, mas ter consciência histórica é saber aplicar na vida, no cotidiano. No caso específico, uma primeira aplicação é despertar para descobrir a sua identidade coletiva e individual. No fundo, resolver problemas de orientação no cotidiano, no dia a dia. Então, essa pesquisa que os professores Adailton e Cando estão estruturando, ajudando a estruturar, ela evoca a consciência histórica dos descendentes de cristãos novos judaizantes em Sergipe. Ela pressupõe o reconhecimento de uma identidade ancestral que foi oprimida, que foi perseguida. Ora, o grau mais elevado de desenvolvimento desse pensamento histórico, dessa consciência histórica, chama-se literacia histórica. O que seria a literacia histórica? Seria exatamente o desenvolvimento dessa competência de se orientar na estrutura tempo. Seria desenvolver uma empatia histórica. O que é empatia histórica? É a pessoa ter condições de interpretar a história se colocando no lugar do agente histórico naquele passado que ela está estudando. Bem, para ajudar na compreensão e na estruturação dessas pesquisas, há algum tempo eu publiquei um artigo que vocês podem encontrar facilmente na internet, cujo título é Aspectos Fundamentais para o Estudo do Marranismo, ou outro nome poderia ser Criptojudaísmo. Aspectos Fundamentais para o Estudo do Marranismo é o título do artigo que eu publiquei. Eu aconselho então aos que estão fazendo o curso e que pretendem continuar a pesquisa, que procurem esse artigo, facilmente você encontra na internet. Então, qual o tipo de história que se pretende construir a partir desse conceito de consciência histórico-cultural? É uma história cultural das religiões. O tipo de história que está se trabalhando e que se pretende construir para que esses estudos se desenvolvam é a história cultural das religiões. É uma especialidade da história cultural. E aí as categorias começam com essa: consciência histórico-cultural, categoria de minoria perseguida, a categoria da resistência cultural, porque efetivamente houve uma resistência cultural desses cristãos novos judaizantes. E uma categoria fundamental para o entendimento é a categoria de história subterrânea. O que se está trabalhando é uma história subterrânea. E então, que tipo de fontes, que tipo de vestígios podem ser encontrados para se construir uma história subterrânea? Uma história daqueles que eram marginalizados, que eram considerados hereges, perseguidos. Que tipo de fonte você pode encontrar? Obviamente você há de admitir que não é fácil. Não existem a rigor, por parte desses personagens, documentos oficiais. Os documentos oficiais que você tem são os documentos dos perseguidores, os processos do Tribunal da Inquisição. Porém, documentos
que os perseguidos, os considerados hereges, duplamente hereges, os marginalizados, que viviam nas sombras, esses documentos, eles são de difícil prospecção. Por quê? Porque você vai encontrar apenas vestígios que eles criptografaram, deixaram escondidos. É um mundo subterrâneo que precisa vir à tona. Um mundo marcado pela ambiguidade. Porque eles não podiam deixar testemunhos evidentes. Os testemunhos que eles deixavam eram testemunhos escondidos, né? Tipo mensagem subliminar. Usavam então para isso uma linguagem cifrada, uma cultura oculta, uma cultura alternativa. Esse é outro conceito fundamental que vocês precisam incorporar. Consciência histórica cultural, minorias perseguidas ou minoria perseguida, ter consciência de estar trabalhando com a minoria, resistência cultural, cultura alternativa, submundos, associações esotéricas, são alguns conceitos que vocês precisam trabalhar. E ao mesmo tempo precisam ter noção de que estão fazendo um trabalho de difícil prospecção de vestígios, posto que esses vestígios foram produzidos por pessoas que viviam na marginalidade, ameaçadas e perseguidas. Então, é a grande pergunta: como proceder para investigar o mundo subterrâneo? Como proceder para descobrir esses vestígios ocultos em mensagens criptografadas? Bem, o caminho metodológico proposto chama-se o paradigma indiciário, que trata-se da chamada microhistória, cujo principal representante é o historiador italiano Carlo Ginzburg. Então, estamos falando da microhistória italiana, o paradigma indiciário. Então, através do paradigma indiciário, que procura indícios, muitas vezes, não perceptíveis para as pessoas que não têm a devida fundamentação teórica, mas que o olhar treinado, o olhar esperto para a mensagem oculta, a mensagem daqueles que viviam nas sombras, é capaz de identificar. Então, o paradigma que você precisa trabalhar para poder aprofundar essa pesquisa, para poder determinar as fontes e depois interpretá-las, é o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg. O paradigma indiciário pressupõe o trabalho como se de um médico que está a diagnosticar uma doença e que procura nos sintomas, às vezes os sintomas que outros não percebem, mas que o médico com um olhar experiente é capaz de identificar. O paradigma indiciário é como o trabalho também de um investigador, de um detetive, que encontra um mínimo detalhe que é capaz de, a partir daquele detalhe, reconstruir toda a cena de um crime. Então, o indiciarismo é uma forma de saber que trabalha com indícios mudos, pequenos detalhes, e é capaz de reconstruir toda uma situação. Efetivamente, ele é um paradigma que trabalha com a lógica de raciocínio que chega a grandes deduções, conjecturas, obviamente conjecturas baseadas em indícios concretos. Então, para essa pesquisa é necessária uma postura epistemológica específica.
O desafio é grande, porém é um desafio que é instigante. Porque você poderá, a partir não só da documentação, como é o grande exemplo de Carlo Ginzburg, mas também a partir dos vestígios materiais, daí a importância da etnohistória, terá que desenvolver essa atitude epistemológica que lhe capacite a uma percepção de vestígios desprezados pelo olhar despreparado. Você terá que descobrir a mensagem que os ancestrais cristãos novos, judaizantes, marginalizados e obrigados a ocupar as sombras, criptografaram em suas expressões culturais. Bem, eu gostaria então de simplesmente, rapidamente, propor essa fundamentação teórica mínima. Infelizmente, eu não posso estar presente, mas com o passar do tempo, as oportunidades surgirão e nós vamos aprofundando a fundamentação teórica. Eu penso que juntando a parte de documentos, a parte de etnohistória, sugerida aqui pelos professores Adailton e Cândido Mainardi, com uma fundamentação teórica sólida, nós poderemos construir essa história do criptojudaísmo, judaísmo em Sergipe, que ainda está por ser construída.